Tá na mesa? Tem história. Ele é usado no café da manhã, na produção de cosméticos, na indústria de alta tecnologia, na ração animal, em bebidas e em muitos produtos mais. O que afinal todos esses usos têm em comum? Já já você vai saber. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Tá na Mesa Tem História, um projeto coletivo de Érica Francisca, Thalita Itabaiana e Gil Gropello. Ambos são pesquisadores e cozinheiros. Thalita é brasileira e vive no México, Gil nasceu no México e vive no Rio de Janeiro, e eu sou jornalista brasileira e vivo também na cidade do Rio de Janeiro. E neste episódio contamos com a presença de Mark Ubb, doutor em antropologia biológica e professor de antropologia na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos, Thalita e Gil, tudo bem? E obrigada, professor, por estar presente neste nosso episódio. Então, Thalita, o que os itens relacionados por você no início desse episódio têm em comum? Olá, Érica, surpresa, eu tô falando do milho. Nunca acho que ninguém ia imaginar, né? E não importa se o nosso ouvinte tá no meio da cidade ou tá num local super urbano ou na zona rural mais afastada que existe. Eu tenho certeza de uma coisa, o milho vai estar na vida dele de uma maneira ou de outra. Thalita, eu li num trabalho que você apresentou na Escola Nacional de Antropologia e História do México que o milho está presente em mais de 150 produtos industriais. Quais são alguns desses produtos industrializados, já que a gente não pode falar da lista inteira? Olha, Érica, realmente são muitos. Para citar só alguns, a gente começa o dia com ele na cabeça. Por exemplo, a maior parte dos shampoos tem milho nessa composição. Outra coisa que a gente tem muito hábito de usar, principalmente vocês cariocas, é o isopor para levar para a praia, né? Mas o milho não para por aí, ele está na indústria de perfuração do petróleo, na cápsula do remédio, até na bexiga. Sabe quando a gente assopra a bexiga e fica com aquele pozinho branco na mão, na boca, aquela coisinha branca que é feita para a bexiga não grudar nela mesma? Então, aquilo lá é amido, que é para manter ela sequinha e não ficar grudenta, e é um derivado do milho. Nossa, Thalita, eu nunca imaginei que esses produtos pudessem conter algum ingrediente extraído do milho. E assim como eu, muita gente só deve associar o milho à alimentação. Então eu pergunto a você, até o milho chegar a ser ingrediente de uma série de produtos, quanta história há na trajetória desse cereal? Ele foi mesmo domesticado há 10 mil anos, tudo isso? É isso mesmo, Érica. Essa é uma história muito bonita do milho. Tem um biólogo geneticista americano, George Badel, que ele foi ganhador do Prêmio Nobel, que ele tem uma frase que para mim define muito bem o que é isso. Não se sabe nem quando nem onde os mesoamericanos transformaram o teossinto em milho, mas essa sem dúvida foi a mais importante conquista genética da melhora de um vegetal. Por que eu gosto dessa frase, né? Porque ela resume a importância de quem inventou o milho, ou seja, os mesoamericanos. Porque ele não existia na natureza, né? E foi numa melhora genética feita pelas mãos e a tecnologia humana que permitiu isso. Toda essa história aconteceu aqui onde eu estou hoje em dia, aqui no México, né? Acredita-se, não com total exatidão, mas tem uma previsão que isso aconteceu mais ou menos há cerca de 10 mil anos, como você bem disse, que o homem pegou o primeiro teossinto, que é uma espécie de uma graminha, né? E foi selecionando variedade em variedade até chegar ao que a gente conhece hoje como milho. Esse processo de seleção de sementes e variedades durou mais ou menos 1000 anos. Pode parecer pouca coisa para a gente que está acostumado a ir num atacarejo da vida e fazer a compra do mês. Mas isso é muito importante para a vida humana.
Às vezes é difícil para a gente que tem essa dinâmica muito atual, né, de entender a importância do que é domesticar um vegetal. Para você ter uma ideia, o homem, quando e quanto vai colher, quando ele tem essa informação, e principalmente se a gente está falando de um cereal como o milho, que é de fácil transporte, armazenamento, muito energético, significa que essa população que domina a técnica pode ter vantagem frente às outras que são só recolectoras, ou seja, que são aquelas que dependem exclusivamente da natureza, do que a natureza tem ali disponível no ambiente onde ele está. Uma conquista como essa, para você ter uma ideia, ela permite que o homem originário dessa terra aqui literalmente crie suas raízes, construa uma sociedade, constitua povos e, como sabemos bem, os maias e afins aqui formam impérios. Os astecas também. Interessante, muito interessante. Mas agora, a respeito dessa quantidade enorme de produtos que utilizam o milho, eu queria ouvir o Gil. Gil, o que você tem a dizer sobre isso? Segunda surpresa do episódio, eu falando de milho também. Quem diria que um mexicano falaria de milho e uma brasileira falaria de milho, só que cada um no país oposto no qual está. São diversos os ingredientes e produtos que são a base de milho na cozinha. Não somente esses ligados à indústria ou a processos industriais e produtos industriais, como a Thalita mencionou, mas aqueles que estão dia a dia na nossa cozinha, como óleo de milho, farinha de milho, o milho para pipoca, farinha para cereais, xaropes, adoçantes, chiclete, amido, gelatina e olha, Érica, a lista é grande. Nossa, pois é. Algumas a gente conhece bem aqui no Brasil, né? E já que estamos falando de história, como o milho chegou ao Brasil? Afinal, ele é nativo da América do Norte. E como você explica que ele veio parar aqui? Bom, ele veio parar aqui através dos próprios indígenas. A América como um todo era toda habitada pelos povos originários, que são esses indígenas. Então, por conta disso, por mais que ele seja originário da América do Norte, esses povos, essas sociedades, através do caminho para desbravar a mata, para conhecer novos territórios, buscar novas fontes de sustentabilidade, eles traziam com eles o milho, desde para consumo ou até mesmo para plantio, para cultivo, e por conta disso, ele chegou ao Brasil. A gente não tem como dizer que indígenas e povos ancestrais respeitavam divisões geopolíticas, né? Para eles era tudo um só lugar, era uma só mata. Então, por conta disso, eles desbravavam o quanto eles podiam, de acordo com a necessidade deles. E como é que os povos originários da Amazônia se relacionavam com o milho? Importaram junto as técnicas ou criaram as suas próprias? Bom, provavelmente eles criaram suas próprias técnicas e começaram com o seu domínio e o seu cuidado específico com o milho, o que fez, obviamente, com que se perdesse algumas espécies, mas que também originássemos novas espécies brasileiras. Não assim 100% nativas brasileiras, mas que foi através do que o ecossistema aqui presente no Brasil e os biomas presentes no Brasil influenciaram para que aquele fosse um milho novo, entre aspas. Quais são os maiores concorrentes do milho no Brasil? Olha só, não vale falar que é a dupla feijão com arroz, tá? Olha, Érica, aí você me pega, viu? Falando de milho no Brasil, ele está presente em diversas preparações, principalmente da cozinha caipira. E a gente vai falar dela já já. Mas fora o milho, principalmente o trigo, seja em suas farinhas ou nos produtos à base de farinha de trigo, como o pãozinho francês que a gente come todo dia de manhã com um cafezinho. E não tem como não mencionar o feijão com arroz. É a dupla perfeita, é a dupla que é a cara do Brasil. Thalita, especialistas dizem que o milho é uma planta humana. Como assim humana? Olha, Érica, tecnicamente, se você enterrar uma espiga de milho, não vai nascer
uma espécie de milho e nenhuma outra espécie. O homem precisa tirar as capas folhosas que protegem o grão da espiga, aquelas capinhas que os nossos ouvintes imaginam, aquelas folhas do milho, e somente quando ele está totalmente seco, como uma semente, é que aí o homem tem que desgranar todo o milho e deixar pronto para o plantio. Isso quer dizer que se o homem desaparece, o milho também some da sociedade. O antropólogo mexicano Guillermo Bonfil, já falecido, dizia inclusive que ao cultivar o milho, o ser humano também se domesticou. Como podemos entender esse raciocínio? Então, para entender esse conceito, é importante pensar, como eu já disse anteriormente, sobre a importância da domesticação de um vegetal para uma sociedade, principalmente se esse vegetal é um cereal. Se a gente considera que os povos, antes de dominarem uma técnica de domesticação, eram nômades, ou seja, eles andavam até encontrar um espaço favorável para a colheita, seguro para a estadia deles, com recursos, eles tinham que se deslocar para encontrar seus alimentos. Foi só quando o homem controlou a quantidade e quando ele ia ter acesso ao alimento disponível é que ele pôde começar a ter o início das populações. E é por isso que começam a ser seres domésticos, com lares e raízes e vizinhos e tudo mais que isso constitui. O milho, Thalita, é muito popular, tanto no Brasil como no México, em quase todos os países latino-americanos. De onde vem a popularidade desse cereal? O milho é versátil, é generoso, é abundante, é super bem adaptado a diversas realidades geográficas. Isso eu estou falando de altitude, clima, ou seja, ele é acessível. Em cada um desses lugares onde a semente do milho se multiplicou, muitos usos e técnicas locais, tanto de plantio, da colheita, armazenagem, principalmente da manufatura, foram desenvolvidas. No norte da América, que é aqui onde eu estou, a região do desenvolvimento inicial do milho, para mim o destaque, sem dúvida, é a nixtamalização, que é uma técnica culinária que surgiu mais ou menos da época pré-clássica média, ou seja, entre 1.800 anos antes de Cristo. Coloca-se a semente do milho em cocção com uma solução alcalina. E depois desse processo, ela é moída até se converter numa massa extremamente versátil e nutritiva. Nesse ambiente também se desenvolveu uma técnica de plantio muito importante, que se chama milpa. E com ela teve um início de uma estrutura que permitisse que num único espaço de terra formasse toda a base dos principais alimentos da cozinha mexicana. Olha que importante! Antes da presença dos espanhóis aqui em solo americano, era basicamente com essa milpa que se alimentava todo esse império mexicano, né? Os impérios mexicas. Para quem nos ouve, tem a curiosidade de saber como se faz uma tortilha. A gente produziu um vídeo mostrando desde o início, passo a passo, para obter essa icônica massa de nixtamalização e fazer a tradicional tortilha mexicana. Já quando a gente fala do Brasil, eu prefiro que o Giovanni, um especialista nesse assunto e nas terras tupiniquins, possa nos contar. Bom, Thalita, respondendo essa pergunta que a Érica fez, de o porquê o milho é tão popular aqui nas terras brasileiras, o que temos em comum entre Brasil e México é que o que causa essa popularidade do milho é a história por detrás dele. É o estrelismo dele em certos momentos da história da nossa civilização, tanto da civilização mexicana quanto da civilização brasileira, ou melhor dizendo, da civilização das Américas, né? É muito interessante porque o milho ele surge como estrela no Brasil num momento de necessidade. Por quê? Vocês viram com a gente no episódio da mandioca que ela precisa de certos tratamentos para que seja consumida, e tratamentos que podem demorar até 7 dias ou mais de uma semana. Por conta disso, o milho ele entra como esse substituto perfeito, o qual é nutritivo, o qual é de mais rápido preparo e o qual é mais versátil, podendo aparecer em diversas maneiras, até mesmo tão versátil quanto a mandioca, mas seu processamento não se compara nem se iguala em questão de rapidez. O quanto podemos e o que podemos produzir do milho de maneira tão rápida. Thalita, e como é que o milho chegou à Europa?
É bem provável que Colombo foi quem levou ele para a Espanha inicialmente, de lá partiu para todo o continente europeu. Isso a gente está mais ou menos imaginando que seja entre 1498, quando as primeiras embarcações retornaram das Américas para o velho continente. Agora, se a gente está falando de África, China, vou até prolongar minha resposta, né? Esse trabalho ficou a cargo dos portugueses, com as variedades que eles encontraram justamente em solo sul-americano, aí no Brasil. Isso pode ser provado pelas origens genéticas das variedades de milho que primeiro tiveram nessas terras dos continentes, tanto africano quanto do continente oriental. Giovanni, de que forma o milho é usado na culinária europeia, se é que se pode falar em culinária europeia? Afinal, a cozinha francesa é muito diferente da inglesa, que é diferente da italiana, que é diferente da portuguesa, e por aí vai. Bom, sem dúvidas, ele aparece em diversas regiões da Europa, apesar de que quando o milho chegou nessa região da Europa, a elite europeia ainda tinha um leve preconceito com o milho, né? Um ingrediente vindo das Américas, como assim? Hoje em dia, diversos dos países que são da Europa provavelmente não viveriam sem o milho. O que seria dos italianos sem uma bela polenta? O que seria do amido em diversas preparações da confeitaria francesa? São diversas as áreas da cozinha no geral que utilizam o milho, em farinhas, em flocos, em subprodutos, em espessantes. Não tem como falar de cozinha europeia sem falar de pelo menos cada país que utilize em um preparo algum produto ou subproduto à base de milho. Eu agora queria retomar o assunto sobre os hábitos alimentares dos brasileiros e mexicanos, porque, embora o milho seja muito consumido nos dois países, há um aspecto cultural que é bem diferente nesses dois países. E trata-se de uma iguaria muito valorizada no México e que no Brasil é descartada. Então, eu vou perguntar a Thalita o seguinte: que iguaria é essa? Aqui no México se come o itaclote, que é um grão de milho que durante essa formação ele foi contaminado por um fungo parasita. E esse fungo faz com que ele se transforme cada grãozinho do milho numa espécie de cogumelo. Ele é cinza por fora e super escuro, bem preto por dentro. É um dos cogumelos mais apreciados aqui no México, talvez até o mais importante. Ele é muito sofisticado, você encontra em restaurantes finos, assim, em preparações e pratos de destaque aqui na culinária mexicana. Mas isso é considerado uma praga no Brasil, né? Quando o agricultor encontra um exemplar assim na sua plantação, ele fica horrorizado. E por que você acredita que isso acontece? Quer dizer, essa ojeriza a esse cogumelo? Eu acredito que a relação, vou começar falando por que ele é aceito aqui no México, né? Porque a relação com o mexicano é muito íntima com o milho. Eles se autodenominam hijos del maíz, ou seja, filhos do milho. Então, dessa maneira, eles conseguiram identificar, valorizar cada um desses pequenos detalhes do vegetal. Já no Brasil, onde o milho, na sua maioria, é produzido em grandes produções agrícolas, ele acaba sendo uma relação muito mais comercial. O produtor e o milho têm uma relação muito mais monetária e comercial que torna muito difícil a venda desse milho para a indústria é impossível, né? E os restaurantes ainda não estão habituados, e muito menos os comensais, a ter ou produzir um prato com base de itaclote. Giovanni, não dá para testar e introduzir essa receita no Brasil, não? Bom, eu sou suspeito para falar. Por mim, a gente coloca essa receita em todos os restaurantes amanhã, porque eu sou mais do que fã do itaclote e sinto muita falta dele no Brasil. Mas falando de maneira técnica, seria um tanto que impossível trazer essa técnica e esse produto para o Brasil. Até porque, como a Thalita falou, os mexicanos são filhos do maíz, do milho. Nós somos filhos da mandioca. E mesmo assim, não usamos a mandioca em sua totalidade. Todas as partes da planta, da raiz da mandioca, que podem ser utilizadas. Então, se a gente não consegue fazer isso nem com a rainha do nosso Brasil, acho difícil de conseguir com a rainha, ou no caso, o rei de outro país.
Eu não sei exatamente em outros países, mas o milho é extremamente ligado a sistemas religiosos dos povos originários das Américas. Parece que vários grupos que hoje habitam os territórios da antiga Mesoamérica cultuam uma divindade ligada diretamente ao milho. No Brasil, a gente sabe que, além de ser um alimento muito importante, o milho também marca presença em festas religiosas, sobretudo nas festas juninas, não é, de diversas regiões aqui do país, e nas quais não podem faltar o curau, o milho verde cozido, o bolo de milho, a pamonha, a canjica, a pipoca, entre outros. Um dado curioso é que, para o preparo dessas comidas, são utilizadas variedades diferentes de milho. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa versatilidade. Quem vai falar, Gil ou Thalita? Posso falar, Érica, sem problemas. Ótimo. O milho aqui, apesar de não termos a quantidade de espécies e variedades que o México tem nos dias de hoje, a gente praticamente utiliza em maior parte o milho branco, ele está presente em diversas preparações. E ele tem uma versatilidade muito grande. A gente tem para a produção de canjica, para o curau, para a farinha do bolo de fubá, para a farinha da broa de milho, a gente faz a polenta, a gente faz o milho que é vendido na carrocinha da praia com manteiga. Então, a versatilidade, apesar de não ter essa mesma quantidade de espécies, é imensa. A gente pode falar de bolo de curau, a gente pode falar de bolo de milho de fazendinha, tudo isso que aparece tanto nas quitandas como na cozinha caipira como um todo, presente em todo o território o qual ela faz parte. Então, o milho seria, assim, uma espécie de base da culinária caipira? 100%. O milho ele é a estrela principal, é o protagonista da cozinha caipira. Lembra quando eu falei um pouquinho antes sobre como os povos originários, nossos indígenas, desbravavam as matas e iam conhecendo novos territórios? Bom, por conta das invasões e até mesmo por conta do medo do litoral e do desconhecido, eles faziam isso pelas regiões interiores das matas, sempre perto de rios e lagos. Tanto que esse é o berço da cozinha caipira. Quando a gente fala de cozinha caipira, automaticamente a gente imagina um interior, uma cidade de interior, perto de um riozinho, perto de um lago, com uma casinha de palha, de madeira, com fogão a lenha. E é ali que toda a magia que envolve o milho acontece. Sempre à base de milho. A gente pode ter doces, salgados, carnes, ovos, junto das preparações, mas o milho é a estrela principal. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, Gil, o que será que levou Monteiro Lobato a dar vida a um sabugo de milho no sítio do Pica-Pau Amarelo, na pele do personagem Visconde de Sabugosa, que é aquele cientista do sítio? Por que será que o Lobato não escolheu pepino, aipim, berinjela? Vocês dois já pararam para pensar sobre isso? Olha, Érica, eu não sei se isso tem um motivo específico, se Monteiro Lobato pensou em algo específico para dar vida a um milho que é cientista, mas eu acho que pode até mesmo se relacionar com relatos de europeus, quando falavam sobre o milho no Brasil. Por quê? Porque os europeus, na época da invasão, associavam automaticamente a mandioca à pobreza, a uma certa barreira de conhecimento, já que os indígenas só utilizavam ela, ou todas as suas versões, para consumo. Enquanto o milho, além de alimentar, ele podia alimentar as galinhas ou as outras aves, poderia alimentar os porcos, poderia alimentar outros animais, além de produzir produtos e além de alimentar o próprio ser humano, o que causava com que o milho fosse praticamente uma economia de subsistência num todo. Talvez Monteiro Lobato sabia disso, ele era um aficionado pela cozinha e pela história da alimentação, só que por debaixo do cobertor, e nunca contou para ninguém, e por isso o cientista é um milho. Interessante. Thalita, você também acha que é isso ou tem uma outra versão? Olha, eu acho uma ótima pergunta, Érica, mas eu diria que para mim a versão é tudo isso que o Gil falou, mas porque o milho é o exemplo mais vivo da genialidade humana ao longo da história. Ele representa tudo que o homem pode produzir, a capacidade nossa de mudança e de evolução. Vale lembrar que foi o próprio homem que fez o milho, né? Essa é uma das poucas coisas que a gente possa dizer na natureza.
Mas é um aspecto, Thalita, que muitos brasileiros desconhecem. Para os indígenas Guarani Mibiá, o milho é um alimento sagrado a ponto deles se considerarem guardiões do milho. Por quê? Esses indígenas relacionam a fecundidade humana à fecundidade da terra. Então, todo esse tema de fertilidade é relacionado com como a mulher concebe e dá vida. A terra tem um processo de plantação, germinação e alimentação. E esse é o ciclo da vida que, para os indígenas, corresponde à renovação rítmica dos cosmos. Numa publicação mexicana recente dedicada ao milho, que é do Conselho Nacional para a Cultura e as Artes, eu li que, apesar de não perder seu lugar na dieta dos mexicanos, e apesar da capacidade de adaptação das tradições culturais mexicanas, o milho corre riscos cada vez maiores, exatamente por sua utilização em produtos não alimentícios, a exemplo da produção do etanol, e também por causa do uso indiscriminado de variedades nativas, como o milho branco e o amarelo. Seu desaparecimento, segundo essa publicação, equivale à destruição de outras obras culturais. Isso quer dizer o quê? Se a gente não cuidar do milho de forma sustentável, ele pode faltar? O milho, na sua forma original, ele é crioulo. Ele é colorido, ele é diverso, mas para o uso industrial ele precisa ter características específicas, não é qualquer milho que vai fazer qualquer coisa, ele tem que ter o que eu vou chamar de questões estéticas, mas também funcionais. O milho que a gente usa na cozinha, com suas peculiaridades para cada tipo de preparação, ou seja, um milho que a gente vai usar para uma pamonha, para uma pipoca, para um fubá, ele não é comercialmente viável em grande escala se ele for crioulo, ou melhor, ainda não é. É o que faz com que muitos pequenos produtores, os que são os guardiões dessas sementes, deixam de produzi-lo, e assim perdendo sua herança genética para as próximas safras. Para o milho crioulo ser comercialmente viável, a sociedade precisa aceitar ele, voltar a aceitar, porque esses que eram os milhos primários, né, na mesa dos povos. Então, vale muito pesquisar, olhar e buscar essas variedades que hoje em dia, sim, são encontradas no Brasil. Bom, o milho dá panos para manga, mas antes de encerrarmos esse episódio, nós vamos colocar na conversa o nosso convidado, Mark Ruby, que é doutor em antropologia biológica e professor da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Muito obrigada, Mark. Tudo bem? Tá ótimo. Um prazer participar do programa com vocês. Como você disse, eu sou o Mark Ruby, brasileiro, fiz a minha educação em antropologia biológica na Universidade de São Paulo, terminei meu doutorado em 2006, vivi no Chile, no deserto do Atacama, por 6 anos, trabalhei no Museu Arqueológico de São Pedro de Atacama. Desde 2012 eu mudei para os Estados Unidos e hoje em dia sou professor de antropologia na Universidade de Ohio. Mark, qual é a importância de um cereal como o milho para o desenvolvimento dos povos originários das Américas? Você vê a importância do milho, porque o milho hoje em dia a gente acha que o milho foi uma das primeiras plantas a ser domesticadas. Foi domesticada no México, né, a partir de uma gramínea, de uma grama, o teocinto, que não parece um milho, na verdade valeria para quem está escutando ir no Google, né, e buscar o milho ancestral para ver quão diferente o milho ancestral é. Mas a prática de domesticação é essa prática de conhecer os ciclos das plantas, conhecer então o processo de como criar e cultivar as plantas, e esse processo de seleção artificial. Né? Cada vez que você colhe plantas, você vai escolher as sementes que são mais interessantes para você, plantar e criar uma nova geração, e com isso você gera uma alteração rápida do tipo da planta em si mesma. Então, começando uma gramínea que era muito pouco nutritiva, você cria o milho, que é uma das comidas vegetais, um dos cereais mais importantes, não só nas Américas, mas a nível mundial. Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia da complexidade desse processo, Mark,
Quão difícil pode ter sido para o homem mesoamericano criar o milho, por assim dizer, desde uma espécie de graminha como o teuzinto? Claro, esse tema da complexidade da domesticação é em si mesmo muito interessante, porque toda vez que a gente pensa em domesticação de plantas, né, a gente pensa que vem um grupo de pessoas e essas pessoas descobriram que se você plantar sementes, essas sementes crescem e faz o processo de seleção que eu estava mencionando, né, tipo na primeira pergunta que você fez. Mas é muito mais do que isso, é uma mudança social, porque o conhecimento de você saber que ao jogar uma semente, a semente cresce, não é muito complexo. Né? É fácil de você observar, e todos os grupos caçadores-coletores no planeta conhecem os ciclos da natureza, conhecem os ciclos, né, de regeneração e crescimento, etc. A questão fundamental dessa complexidade de domesticação não está no conhecimento sobre plantio, está na interconectividade entre sociedades. No momento que você passa a plantar e você passa a depender do solo para criar alimentos, você precisa completar a sua dieta com intercâmbio com outras populações, com outros grupos que estão perto de você. O comércio é essencial porque você investe tanta energia. Uma das grandes vantagens da agricultura é que você investe energia num pedaço de solo e você gera muito alimento, muito mais alimento do que você consegue consumir, mas é alimento de pouca variedade. Né? Caçadores-coletores têm uma dieta muito mais diversa, porque você tem acesso a muitos tipos de frutas, animais, a mel e outros recursos. Né? Agricultores vão ter uma dieta muito restrita. Então, um dos grandes desafios para você adotar um estilo de vida agricultor é estar numa situação onde existe conexão entre diferentes grupos sociais. Essa conectividade que é a chave de processo de domesticação, e é por isso que a gente acha que demorou tanto tempo para os seres humanos fazerem essa transição de caçadores-coletores à domesticação. Então, nas Américas, você precisaria ter já uma situação de suficientes grupos vivendo lado a lado em pisos ecológicos, em regiões ecológicas que são complementares, permitindo que os produtos criados numa zona são levados para outra zona e trocados, garantindo que você então cria uma sustentabilidade regional, mais do que uma sustentabilidade da família ou do vilarejo. Mark, por curiosidade, há algo em comum entre esses centros de domesticação das plantas? O que aconteceu nesses locais para que algo assim tão grandioso ocorresse? Não, mas exatamente, né? São grupos, são ecologias que são mais autossuficientes e grupos que são mais capazes de se manter sem ter que estar conectados. Não é coincidência que os grandes centros de agricultura, de domesticação de plantas no passado, acontecem em regiões que são montanhosas, onde você tem mudanças ecológicas muito rápidas com altitude em distâncias geográficas pequenas. Né? Então você precisa caminhar pouco para mudar a ecologia muito. Então, populações vivendo em distintos pisos ecológicos estão geograficamente próximas, mas explorando pisos ecológicos muito distintos que são complementares. Então, o crescente fértil, o arroz na China, a batata nos Andes e o milho no México ocorrem em regiões de desnível topográfico, onde você consegue complementar dietas investindo esforços em distintos pisos ecológicos. O que a presença do milho há cerca de 9.000 anos na região amazônica pode revelar sobre a dispersão populacional no continente? Claro, né? Todo mundo todos os grupos nativos americanos da América do Sul vieram da América do Norte, né? Entre 20 e 15 mil anos atrás. Mas a presença do milho na Amazônia em 9.000 anos mostra a dispersão dessa ideia, né? Desse novo estilo de vida. Somos horticultores, somos agricultores, somos capazes de sustentar grandes populações a um preço, que a gente pode conversar do preço da agricultura mais para frente, se você quiser, porque a agricultura não vem como a solução de todos os problemas da humanidade. Na verdade, a agricultura traz muitos problemas consigo mesmo. Mas a gente pode falar disso um pouquinho mais adiante. Mas mostra, então, que essa ideia, essa nova cultura de depender do milho, de complementar sua dieta com o milho cultivado, viajou antes de 9.000 anos atrás da América Central
para a Amazônia, para a América do Norte, e vai chegar nos Andes depois, né, tipo na Bolívia, no Peru, no Chile, vai chegar também lá por volta dos 5.000, 6.000 anos atrás em si mesma. O que é interessante nesse caso é que mostra já um processo de domesticação bastante avançado, porque para o milho chegar na Amazônia, o milho tem que sobreviver regiões onde o milho original, o teossinto, não cresce bem. Né? Você tem que sair desse clima de altitude que é semitropical, quase temperado, onde está o teossinto. Você tem que sobreviver por regiões tropicais de muita umidade, de muita temperatura, onde essas gramíneas não crescem bem, para ser capaz de ser levado para a Amazônia, né? Ou para os Andes depois. Então, é um processo que leva tempo para acontecer, porque você precisa do milho estar suficientemente adaptado, suficientemente selecionado para sobreviver em ambientes onde ele originalmente não sobrevivia. Como ponto de comparação, o arroz e o trigo na Europa e na Ásia, o conhecimento trafega muito mais fácil, muito mais rápido entre a Europa e a Ásia, porque a Europa e a Ásia estão no mesmo nível de latitude, então é mais fácil de você pegar um cultivo que cresce na Europa e ele vai crescer em todos os pontos entre a Europa e a Ásia. Na América, porque a América tem um eixo vertical que vai contra as latitudes, você precisa dessa domesticação transmitida muito mais lentamente, porque você precisa da adaptação progressiva desses cultivos. Mark, você levantou um ponto interessante que pouco se aborda e queria falar um pouco mais sobre ele. Quais são os problemas que a agricultura traz para as populações? Claro. Esse é um ponto bastante importante, porque a gente sempre pensa, quando a gente pensa no desenvolvimento das populações humanas, né, a gente sempre pensa nessa ideia de progresso. Quanto mais tecnologia, melhor a gente é. Quanto mais tecnologia, mais avançada a gente é. E não há dúvidas que a adoção do cultivo de plantas domesticadas é um dos grandes avanços tecnológicos da humanidade. Mas não é verdade que isso é necessariamente um avanço na qualidade de vida das pessoas, porque assim que você passa a viver em vilarejos sedentários, né, sem grande mobilidade, você aumenta a quantidade de pessoas que são capazes de sobreviver nessas regiões, então você aumenta o contato de pessoas com distintas formas de lixo, né, tipo o esgoto das próprias populações, você aumenta dramaticamente o número de doenças infecciosas que aparecem nas populações humanas nesse momento, porque você facilita o contágio, você aumenta o número de parasitas que fazem parte do cotidiano humano por estar em contato com animais, com plantas e com os próprios, de novo, com o próprio lixo, os restos criados pela produção. Então, com a adoção da agricultura ao longo da história do planeta, o que você vê é uma queda de qualidade de vida. Menor expectativa de vida, pior saúde, aparecem problemas com cáries, aparecem problemas de saúde bucal. Tudo isso porque você cria uma situação que é propícia a doenças infecciosas se procriarem. Mas porque a agricultura é tão eficiente em produzir comida e consegue sustentar tanta gente, ela acaba se expandindo como uma ideia, ainda que, do ponto de vista dos indivíduos, não necessariamente é algo que melhora a qualidade de vida deles. Grupos de agricultores tradicionais trabalham mais horas por dia do que caçadores-coletores, né? Tipo, eles têm uma carga laboral mais pesada também. Isso só vai mudar com a industrialização da agricultura, com o surgimento de fertilizantes, tudo isso no último século, né? Mas antes disso, é uma vida que é muito mais demandante do que a vida de caçadores-coletores. Porém, é uma vida que é que sustenta grandes números. Então você cresce essa ideia por permitir grandes populações existirem no tempo, não porque você está melhorando a qualidade de vida, mas porque você consegue sustentar mais gente. Então, sustentar mais gente não é a mesma coisa que melhorar a qualidade de vida ou o progresso humano, né? E acho que esse é um ponto importante para a gente sempre discutir e pensar a respeito. Mark, qual é a importância de se preservar a diversidade genética dos cultivos? Vou fazer uma série de provocações, porque eu acho que essa é um tópico de intenso debate, né? Mas a importância
óbvia e clara disso é de manter a diversidade biológica e genética de todos esses produtos, porque alimentos, plantas domesticados, quando são muito homogêneos, né, eles são muito vulneráveis a doenças, a pragas, a problemas que podem causar grandes problemas de fome, e historicamente foram problemáticos, né, na história de desenvolvimento de grandes sociedades humanas. O exemplo que vem à cabeça agora é que é muito interessante que, por exemplo, quando os colonizadores europeus, tentaram introduzir a batata na Europa, tiveram muito problema porque pensava-se que a batata era venenosa. Então, acho que foi o rei da Suíça, teve que sair em público, comer batata perante seus súditos, para provar para as pessoas que a batata não era venenosa. Poucas décadas depois disso, a batata virou um dos alimentos mais importantes, a ponto de que a Irlanda dependia basicamente de batatas. E você tem uma praga que ataca as batatas aí no século XIX, em 1800 e quebrados, que causa a perda de mais da metade da produção de batatas no país, causa uma das fomes mais impactantes na história da Irlanda, com milhões de pessoas morrendo de subnutrição porque não tinha acesso à comida por causa dessa sobredependência da batata. Então, manter esses cultivos originais, manter essa diversidade genética é uma maneira de você se resguardar contra problemas e doenças que a gente não consegue prever, que podem estar atacando e afetando esses cultivos que são super homogeneizados hoje em dia pela sua produção industrializada de produtos agrários. O problema é dar espaço para isso, né, e dar valor. Eu acho que uma das coisas que pode sair, que é muito importante desse podcast, dessa discussão, é que a gente reconheça, como sociedades, o valor dessa diversidade genética de cultivos e que a gente faça um esforço consciente de não perder diversidade, de não perder a história desses cultivos e de não chegar a um ponto onde a gente está comendo muito poucas variantes de alimentos que são muito nutritivos, pelo menos do ponto de vista de calorias, né? Às custas de não ter acesso, ou de ter perdido, ter causado a extinção de vários desses cultivos que poderiam e que podem nos proteger de pragas futuras. E por que é tão importante estudar hábitos de consumo do passado? Ele tem alguma coisa a nos dizer sobre nós mesmos aqui no presente e, quem sabe, até do nosso futuro? Se você olha para o passado, o que você vê é que existe uma grande diversidade diversidade humana, não só em termos da nossa natureza e na nossa biologia, né, mas tem uma diversidade humana em termos de como que a gente resolveu problemas, como que a gente chegou aqui. Que nem a gente falou, você pode pensar na agricultura como nas grandes inovações humanas, mas é uma inovação que vem com o seu preço, né? Você pode também considerar que a agricultura foi desenvolvida independentemente em 10 lugares diferentes. São 10 sociedades que nunca estiveram em contato, chegam mais ou menos aos mesmos resultados, né? A importância de domesticar. Se você não entende esse processo histórico, você nem sequer é capaz de entender as origens dos nossos hábitos, né? Acho que tem uma das histórias anedóticas mais interessantes nessa história é também todo o intercâmbio de alimentos que acontece durante o período colonial, né, com a expansão colonialista das nações europeias, que ocupam grandes partes da África e das Américas, depois da Oceania. Você tem o intercâmbio de alimentos, né, o intercâmbio de alimentos que vão de um lado para o outro, de tal maneira que, se qualquer um dos ouvintes parar para pensar o que você come, o que você comeu nas últimas 24 horas, e você começar a traçar a origem desses alimentos, você vai ver que você está comendo alimentos que vieram de todas as regiões do planeta, né? Que são originários, cada um deles de sua própria história humana, e a gente tende a homogeneizar isso, e homogeneizando isso, a gente tende também a perder um pouco da diversidade, da riqueza da história em si. O milho, por exemplo, nas Américas, é algo muito interessante, né? O berço do milho é no México e existem centenas de variedades de milho consumidos no México. A riqueza genética do milho existe no México em si mesmo. Porém, com essas grandes práticas de grandes cultivos, com políticas econômicas também de
de intercâmbio, de vendas internacionais, né, etc., e a predominância de grandes países como os Estados Unidos na produção do milho, o que você tem, o que aconteceu muito no México recentemente, é a perda dessa diversidade genética, a perda dessa diversidade biológica, porque o México tem importado muito milho dos Estados Unidos em função de acordos econômicos comerciais, né? Você diminuiu, na verdade, o número de produtores mexicanos no México de 1990, número de produtores de milho no México, produtores tradicionais de milho no México, diminuiu de mais de 5 mil pessoas, mais de 5 mil produtores registrados em 1990 para menos de 3 mil em 2000. Né? Então você tem a perda de mais da metade das pessoas que eram produtores de milho tradicional no México, não são mais capazes de produzir isso porque eles não são capazes de competir com os grandes mercados. Grandes mercados que são mercados de variedades pouco diversas, muito alteradas, e que com isso você perde, então, a produção desses milhos ancestrais, né, a produção dessa diversidade. Então, a importância de estudar o passado, para voltar à pergunta, é essa importância de entender o que a gente está perdendo com as decisões que a gente faz. Né? Todas as decisões que a gente toma como sociedades humanas tem consequências boas e más. E a gente tende a focar muito nas consequências boas, né? E a gente nunca pensa direito nos custos que a gente tem pagado por causa disso. A agricultura em si mesma, né, causou grandes modificações no ambiente, que está gerando ultimamente, que foi o início das degradações ambientais, que está gerando grandes mudanças climáticas a nível mundial também. Estudar o passado permite a gente ver em que momento que a gente fez essas decisões, em que momento que a gente pagou o preço que está levando a consequências que vão afetar gerações futuras em si mesma. Para finalizar, Mark, você que mora tantos anos fora do Brasil, conte-nos um pouco, como consumidor, de que comida à base de milho você sente falta. O bolo de fubá faz uma falta enorme aqui. É interessante que também a gente come... No Brasil come-se muito o milho assado, né? Mas a variante de milho que existe no Brasil não é tão rica em açúcares como a variante de milho nos Estados Unidos. Exato. Então, quando comemos milhos assados, fomos uma vez convidados para um jantar onde tinha milho assado, falei, vamos matar nossa saudade de milho assado. Comemos o milho assado, era tão doce que parecia pirulito, sabe? Que parecia tipo que você está comendo um doce. E foi um grande desapontamento para a gente passar por essa experiência. Então, sim, bolo de fubá em geral, né? Faz muita falta. E um bom milho assado que não seja tão carregado em açúcares, em frutose, é algo de muito que a gente sente falta aqui. E assim estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Muito obrigada a você, Marco Ubi, por sua participação. Foi muito esclarecedor. Você deu uma aula sobre o milho. Agradeço também a você que nos acompanhou e aproveito para convidar a todos a prestigiar o próximo episódio do Tá na Mesa Tem História daqui uma semana, que virá com um bônus, um pouco mais sobre o milho, com a participação do chefe Eduardo Ortiz, do restaurante Metzi, em São Paulo, especializado em comida mexicana. Obrigada também ao editor de áudio, Gabriel de Lima Reis, e sua equipe da Podmix, que nos apoiam nesse projeto. E não se esqueça de seguir a gente nas principais redes sociais ou acesse o nosso site www.tanamesatemhistoria.com.br, tudo junto e sem acento. E por fim, um lembrete. No manual do usuário você encontrará a bibliografia que utilizamos para produzir este episódio. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, Thalita. Tchau, Gil.